Olá pessoal, eu sou o professor Alan. Vamos para mais uma aula com a BIMcursos, tá? BIMcursos é a plataforma do futuro de ensino, tá bom? Lá todos os profissionais da área técnica vão se qualificar, tá bom? Eu sou um dos professores, tá? Tenho mestrado na área de engenharia civil e vou passar a parte de desenho para vocês, para posteriormente entrar nas outras plataformas com integração BIM, tá? Então, os demais professores também vão estar nas suas respectivas atividades, ensinar seus respectivos softwares. Então, aqui vai ser gerenciada uma plataforma na qual o conhecimento será compartilhado. Tá? Vamos lá. Continuando nossa aula. Tá? Eu creio que seja a nossa, deixa eu olhar nosso organograma, quinta aula. Vamos falar de distância, Fillet e chamfer. Tá? Primeiramente, a distância. Lembra que nós fizemos um quadrado, tá? Com algumas coordenadas, correto? Coordenadas. Dentro dessas coordenadas, eu quero saber, eu tenho dúvida, por exemplo, sobre distâncias. Tá? Essas distâncias são conhecidas. E essas linhas aqui que eu criei aleatórias? Quanto é a distância delas? É isso que nós vamos saber agora. Se você for no seu teclado digitar DI, Enter, tá? DI, Enter, ele permite com que você saiba, deixa eu ver aqui, DI, Enter. Ó, se você clicar num ponto de captura até outro sistema, ele já marca aqui, ó. O deslocamento em X foi 0, em Y foi 0, em Z foi... desculpa, o deslocamento em X, deixa eu abrir aqui mais ou menos o tape, deixa eu abrir mais um pouquinho ele. Aqui, ó. Ele apareceu aqui para mim, ó. Conversou um pouco, só diminuir um pouquinho para não ficar muito grande. Tá. O deslocamento em X foi 0, em Y foi 10, em Z foi 0. Tá. Então, como eu fiz a distância assim, ó, é o Y que moveu. Então, o Y foi 10. Ideal é que vocês estudem coordenada, tá? Coordenada, pega um livrinho lá, lembra? Lá da equação de segundo grau, que vocês tinham que saber onde estava o pinguinho lá das coordenadas. Tá? Então, o ideal é que vocês saibam que é coordenada, que é deslocamento em X e deslocamento em Y. Tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, como a minha distância foi em Y, não se moveu nada no Z, não se moveu nada no X, tá? Se moveu no Y. Se por acaso eu medisse a distância daqui para cá, né, ia ter uma coordenada em X e uma coordenada em Y. Vamos testar. DI, Enter. Vou clicar nesse canto até esse outro canto aqui. Ó. Capturou. Ó, a distância total foi 14,14. Tá bom? Se você pegar lá o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, vai dar, beleza? Vai dar 14,14. Tá bom? Porém, o deslocamento em X foi quanto? 10. E Y foi 10 também. Ó. Então, em X foi 10 e Y foi 10. Tá bom? Eu trouxe para cá essa coordenada. Por que essa coordenada, professor, está aqui? Porque eu digitei simplesmente o CS. Tá? O CS M Enter. Que eu trago minha coordenada para mais próximo, para onde eu quiser, né? Então, trouxe ela para cá, para facilitar. Depois eu vou ensinar você a remover, rotacionar ela, não se preocupe com esse sistema de coordenada, tá bom? Vamos lá. Então, a distância, já ficou claro isso, tá? Então, nós podemos ver a distância em qualquer um dos pontos. Só basta digitar DI, D de dado, né? E o I, né? De integração, tá? De integração, inteiro, entre outros. Vamos lá. Próximo passo. Tá? Vamos lá, nosso organograma. Fillet. Tá? Para que serve o Fillet? Tá? Para você elaborar aqueles cantos arredondados. Ou simplesmente para unir esses cantos. Um exemplo aqui, ó. Eu vou afastar um pouco esse canto daqui
Eu vou afastar esse canto daqui. Ele e o chanfer, eles são primos, tá? O filet e o chanfer, eles são primos. Se eu digitar F, deixa eu ver, F, I, L, L, E, T. Opa, eu errei, foi... Eu não tenho o atalho filet, né? Nos AutoCADs anteriores, ele era só F, tá bom? Enfim, se ele não tem, nós vamos digitar de comando completo, filet. Tranquilo? Então, quais são os pontos que você deseja unir? O movimento é sempre, tá? Sempre formando o ângulo, ó. Ou seja, eu uni, ó, daqui para cá, ó. Viram aí? Observaram? Se eu interligasse uma linha paralela, ele ia formar um círculo. Observaram aí, ó? Um círculo fechando com um raio equivalente à mesma distância do offset. Tá? O raio equivalente à distância do offset, ele ia fechar um contorno arredondado. Nesse caso aqui, como está reto, foi fechado reto, ele uniu. Tá? Mas como assim, se o senhor falou que ele faz cantos arredondados? Faz. Tá vendo como ele está conversando com você aqui? Se você clicar em raio, tá? Até agora não está especificando nenhum raio. Mas se você clicar, então, digitar R, Enter, que é o azul, aí ele pergunta, especifique o raio. Vou colocar um raio de 1, Enter, 1 metro. Está especificado o meu raio, tá bom? O que eu vou fazer quando eu clicar, ó, unir com outro ponto, ó, olha o que vai acontecer. Ele fez um raio de 1 metro, tá bom? Se eu for acionar o DI para encontrar a distância, ó, daqui para qualquer um dos pontos, ó, fez um raio de 1 metro. Tá na memória, lembra? Eu vou apagar novamente. Tá na memória, tá? Vou fazer de novo um filet. Onde é que ele está, o filet? Tá? Aqui, ó. Tem filet e chanfer. Selecionei o filet, tá? Ele conversa comigo. Eu vou digitar R, Enter. Vou colocar 0 de novo, sem raio. O que vai acontecer? Ele simplesmente vai unir. Lembre-se, eu vou deletar esse das temas. Lembre-se que ele faz a união de acordo com o ângulo. Tá? Exemplo, eu vou fazer outra linha aqui, ó, só para vocês observarem Só para vocês observarem. Tá? Vou mudar a cor delas aqui para vocês observarem, para não ter como referência. Vou colocar um layer 0. Tá? Ou seja, quando eu digitar filet, tá? Eu tenho que formar esse ângulo aqui, ó. Significa que ele vai unir, ó. Cliquei nessa ponta, deixa eu digitar de novo. Opa. Venho aqui, aciono o filet. Aí, ó, clico nessa ponta, olha só o movimento que eu vou fazer, ó, para poder ele unir, ó. Ou seja, eu fiz um movimento que ele vai fazer a união, ó. Ou seja, o que estava para cá sumiu. A pontinha que estava para cá sumiu. Entenderam? Por quê? Porque eu fiz esse movimento interligando essa ponta com essa ponta aqui. Vou dar um Ctrl Z de novo. Vou fazer o outro movimento. Clico em Filet. Vou fazer outro movimento. Agora eu cliquei diferente. Eu cliquei, fiz esse prolongamento e uni. Ó. Ou seja, o que estava para cá sumiu. Observaram? Por causa desse movimento. Por isso que eu fiz esses duas linhas aqui. Para você ver o sentido do movimento que ele vai sumir. Eu vou apagar de novo essas duas linhas. Agora sem elas. Ó. Filet. Tá. Olha o sentido do movimento. Ó. Vou fazer para cá. Ó, como que está para lá sumiu para o lado direito. Ó. Vai sumir. Entenderam? Sumiu. Vou dar um Ctrl Z de novo. F, Enter. Ó. Agora o sentido do movimento. Ó, para cá. Ó. Opa, não vai, não é F, né? Desculpa. Clico de novo. Ó. Sentido do movimento. Ó. Viram aí? Pronto. Sumiu. O que estava para o lado esquerdo agora sumiu. Então vocês têm que observar, exercitar, tá?
Como eu falei, o desenhista não se forma da noite para o dia. Tá? São horas de projetos, entendeu? Anos de projeto, e assim vai. Então, só prática para você levar à perfeição. Se você não exercitar, você vai achar chato, vai dizer que não sabe e vai desanimar. Você não pode fazer isso. Tá? Então, essas são as ferramentas básicas. Depois, quando eu for mostrar para vocês o 3D, então as outras plataformas que vocês forem se matricular, tá? Elas todas são vinculadas ao sistema CAD. Tá? Então, às vezes, você precisa de uma plantinha feita em 2D para poder dar continuidade no projeto, até para importar, exportar a escala. Isso aí você vai ter que dominar em CAD, tá bom? Então, entenderam aí o sistema do Filet? Ele não faz só ângulos retos, tá? Como também, tá? Outros ângulos, ele faz a união dos pontos, tá? Se eu estou com uma linha que ele não está formando um ângulo perfeito, vou desligar o F8, aí tem outra linha aqui, ó, que eu preciso interligar e não está. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou lá no Filet, clico aqui, ó. Olha como ele vai unir as pontas. Legal, tá bom? Se eu quiser com raio, união dessas pontas, de novo, vou no Filet, digito lá R, Enter, de raio. Pergunta quanto é o raio? Vou colocar um raio de 1.5, tá? 1.5, ele reconhece como ponto e não vírgula, tá? Então, o AutoCAD reconhece ponto, né? Um ponto como se fosse vírgula separadamente. Então, se eu quisesse colocar 1,5, seria 1.5, tá bom? A vírgula, ela separa simplesmente as coordenadas, entendeu? Mas aqui é ponto. 1.5. Quando eu for unir, ó, fez lá um ângulo de 1.5. Vira aí, ó, tá 1.5. Tá bom? Então, esse é o sistema do Filet. Vamos para o outro. O chamfer. O chamfer, tá? É o seguinte, eu falei que eles são primos, tá? O chamfer, ele vai fazer simplesmente a união, a interligação, né? Vou fazer esses aqui todos com Filet de 1, só para a gente exercitar. Vou fazer aqui de novo, Filet. Tá na memória, se eu fosse aqui clicasse agora, ele ia estar na memória. O raio de, deixa eu apagar o fundo, de 1.5, tá? Então, se eu fosse fazer, ó, de novo, tá na memória, viu? Todos estão na memória, ó, por dentro. Deixa eu apagar essa outra linha aqui. Vamos exercitar. Apagar. Pronto, está na memória. Viram aí? Vou fazer agora o chamfer. O chamfer são cantos quebrados, né? Ele não faz arredondado, ele faz simplesmente a quebra dos cantos. Como assim? CH chamfer. Deixa eu ver se vai com chamfer. CHM chamfer. Beleza. Aí ele pergunta para você, ele trabalha com distância, tá? O ideal é trabalhar com distância. Ou você digita dentro, eu clico aqui, distância. Qual a distância do primeiro clique? Qual a distância que você vai subtrair do primeiro clique para poder você formar um ângulo? Eu vou colocar uma distância aqui de 1 metro para a gente entender. Qual a distância do segundo clique? Segunda linha que você cortar. 1 também. Quando eu clicar num canto e clicar no outro, olha o que ele vai fazer. Fez uma quebra. Muito legal. Entenderam? Porque o senhor colocou 1 e no outro o senhor colocou 1. Porque eu não falei que no primeiro clique, lembra lá do nosso primeiro clique que eu disse que ele ia comer 1 e do outro ele ia comer 1? Deixa eu clicar aqui, deixa eu dar ali um Filet R, Enter, que está na memória 1,5, 0, Enter. Aí eu vou unir. Pronto. Quando eu digitar DI para mim ver a distância, DI, olha onde eu cliquei primeiro, deu 1 metro. E onde eu cliquei segundo, também deu 1 metro. Vamos lá, fazer de novo isso aí. Agora eu quero
um fillet, vou dar Ctrl Z de novo, em tudo, voltei. Agora eu quero um chamfer CHM. No primeiro clique eu quero que suma 1 metro e onde eu tocar no segundo clique 2 metros. Então CHA, Enter, D, Enter. No primeiro clique apareceu a memória, tá? 1 metro e no segundo eu quero 2. Vai fazer o ângulo? Vai. Só que observem aí, ó. Onde eu coloquei para, deixa eu colocar, dar um DI aqui, ó, DI Enter, para a gente ver os ângulos. Não precisa nem fazer aquele desenho para a gente ver os ângulos. Aqui, ó, em X, ó, em X, ó, comeu 1 metro. Em Y, ó, tanto é que desceu, ó, foi para a coordenada menos 2 metros, que foi onde ocorreu o segundo clique. Tá bom, pessoal? E se eu quiser deixar reto novamente, tem como? Tem, tá? Deixa eu ver se assim ele daria o chamfer CHM, tá? Reto, D, Enter, 0, Enter, 0, Enter. Deixa eu ver se vai assim, sem que precisar explodir. Foi. Simplesmente isso. As distâncias, você, no chamfer, deixa eu dar um Ctrl Z novamente, ó. O chamfer, ó, se você, eu falei que eles são primos, tá? Se você especificar a distância Enter 0, né, vai subtrair 0 do X, 0 no primeiro clique, na primeira aresta, e 0 na segunda, 0 Enter, 0 Enter. Olha, ó, clico na primeira e clico na segunda. Olha o que ocorreu. Então, ocorreu a união, tá bom? Eu vou fazer esse chamfer aqui, todos de 2 metros, só para a gente exercitar. CHAM, D, Enter, 2 do primeiro clique, 2, digito 2 no teclado do segundo, Enter no segundo clique. Então, sempre quando você adicionar, não esquece de dar Enter, tá bom? Fiz um chamfer, já está na memória agora, vai lá, seleciono ele, já está na memória. Já vai direto, ó. Já vai direto, meu amigo, aqui. Pronto. Vou lá de novo, ó. Já está na memória, sempre formando ângulo. Então, eu fiz meu chamfer, tá, pessoal? A aula de hoje foi bem produtiva, agradeço a vocês. Muito obrigado, bem curso. Visualize o futuro de uma obra antes mesmo de construir. Valeu!